Bom dia, boa tarde, boa noite para a galera aí ligada nas nossas aulas de Estatuto dos Militares de Roraima. Vamos começar mais uma aula. Eu vou começar corrigindo o nosso último simulado. Então você aí que está ligadinho acompanhando nossas aulas, vamos corrigir esse simulado, apesar do gabarito, não é? Está aí na nossa plataforma. Bacana? Então vamos começar a corrigir o nosso simulado. Acompanha aí. Então, a primeira questão diz assim: o sargento José, comandante de uma unidade de radiopatrulha na cidade de Boa Vista, trabalha numa escala operacional que tem a seguinte proporção. Senhores, lá no artigo 14 da Lei Complementar 260, ela fala tudo sobre a escala de serviço, tanto do administrativo, banda de música, quando esse militar é empregado para trabalhar em presídio, quando esse militar é empregado para missões, quando esse militar é empregado no serviço operacional de radiopatrulha. Então lá diz tudo a respeito disso. Lembrando, não está na Lei Complementar 194, foi alterado esse texto, está na Lei 260. Então, vamos acompanhar aí. Então, o sargento José, comandante de uma unidade de radiopatrulha, trabalha na cidade de Boa Vista. Trabalha numa escala operacional que tem a seguinte proporção. Qual é a proporção e aonde está? Galera, isso aí está no artigo 14, vamos colocar aí, artigo 14, Lei Complementar 260, tá bom? Isso aí vai estar no inciso 1º, beleza? Então, você pega aí a lei para acompanhar nossa correção. Aonde está isso aí? Está na Lei Complementar 260, no artigo 14, no inciso 1º. A resposta correta é letra D, galera. Aí, ó, na proporção mínima de 1 hora trabalhada por 4 horas de folga. Então, a galera que trabalha no serviço operacional de radiopatrulha, ele trabalha 1 hora e folga 4. É essa proporção. Senhores, nós estamos falando de proporção. Talvez essa escala aí em Roraima seja 12 por 24, 12 por 72, para adequar essa proporção aqui. Entendeu? Mas a proporção que diz a lei é 1 hora trabalhada para 4 horas de folga. Beleza? Vamos lá para a próxima questão. Olha aí, o soldado José Carlos está desempenhando suas atividades na penitenciária agrícola de Monte Cristo. Se não me falha a memória, essa penitenciária aí já foi notícia nacional aí sobre rebeliões, entendeu? O seu regime de trabalho durante o turno de serviço tem as seguintes proporções. Então, qual é o regime de trabalho, entendeu, do soldado José Carlos que está desempenhando suas atividades no presídio? Qual é? Senhores, o José Carlos, ele vai trabalhar 2 horas e descansar 4 horas. Então, para cada 2 horas de trabalho, José Carlos descansa 4 horas. 4 horas de descanso para cada 2 horas de trabalho. Essa é a proporção, entendeu, de horário de serviço que o José Carlos desempenha nessa unidade prisional. Bacana? Lembrando, isso aí está no artigo 14 também, é o inciso, tá bom? Inciso 4, para você aí que gosta de conferir a resposta. Está no artigo 14 da Lei 260, inciso 4. Beleza? Vamos lá para a nossa próxima questão. Próxima questão diz o seguinte: o subtenente J. Francisco está lotado no comando geral, trabalhando no serviço administrativo. A qual jornada de trabalho é? A jornada de trabalho administrativa, a gente viu que será 6 horas trabalhadas continuamente por 18 horas de folga, de segunda a sexta-feira nos dias úteis, não é? E folgando sábado e domingo esse militar. Então, a jornada de trabalho de um militar que desempenha atividades administrativas é 6 horas de trabalho por 18 horas de folga. Beleza, galera? Então, vamos continuar aí com a nossa próxima questão. Então, vamos lá. Próxima questão diz o seguinte: o cabo Ferreira
foi escalado para uma missão na penitenciária agrícola de Monte Cristo. O mesmo permaneceu nessa missão por um período de 24 horas, tá? Um período de 24 horas. Qual será a folga mínima após a passagem de serviço? Senhores, ele permaneceu por um período de 24 horas, ele está numa missão, entendeu? Vale ressaltar que ele não está de plantão nessa penitenciária. Ele está numa missão. De repente, foi feita uma missão lá para aprender celulares, para fazer uma limpeza ali no presídio, não é? Houve lá denúncia, não é? O juiz de execuções penais pediu para que a polícia militar desempenhasse suas atividades ali e revistasse e olhasse todo esse presídio. Então, missão, entendeu? Palavra missão aí, olha lá, missão. Não está de plantão lá, ele não tira serviço lá, ele está de missão. E ele ficou 24 horas, entendeu? De serviço lá. A folga desse militar é uma folga mínima de 48 horas. Acácio, onde está isso aí? Está lá no inciso 9. Inciso 9, beleza? Inciso 9 da Lei 260, artigo 14, beleza? Vamos lá para a nossa próxima questão, questão número 5. Os militares da ativa são remunerados exclusivamente por subsídio, soldo e subsídio, gratificação militar e percepção salarial militar? Subsídio, senhores, eles são militares da ativa, subsídio, tá? Subsídio é a remuneração desse militar na ativa, subsídio, beleza? Continuando com as nossas questões, vamos para a questão 6, questão número 6, beleza? Vale ressaltar que nessa questão aqui, senhores, essa situação aqui do militar sobre remuneração vai estar na lei complementar, tá? 224, isso aí, deixa eu pegar para vocês, o artigo 30 fala a respeito disso. Lei complementar 224, artigo 30. Bacana? Então vamos lá. Continuando, tá bom? Sobre remuneração, Lei Complementar 224, artigo 30. Continuando, a indenização de interiorização é devida mensalmente ao militar estadual que esteja servindo em unidades militares localizadas no interior do estado de Roraima. O valor da indenização paga para as praças é calculado sobre qual subsídio? Senhores, o militar que não está na cidade de Boa Vista, ele foi transferido, ele está desempenhando suas atividades, vamos dar um exemplo em Pacaraima ou em outra cidade. Esse militar, ele ganha essa indenização aí. Essa indenização para praças é sobre o subsídio de subtenente, eu marcaria a letra D, subsídio de subtenente. Isso aí também está na lei complementar, tá? 224, artigo 30. Lei 224, artigo 30. Bacana? Lei 224, artigo 30. Então, vamos continuar aí com a nossa questão também, tá? O Sargento João foi lotado na cidade de Pacaraima, localizados a 215 quilômetros de Boa Vista. Qual o percentual que o militar irá ganhar por estar lotado nesse município? Senhores, a gente viu que esse subsídio, que essa indenização, ela depende da quilometragem. Veja a nossa aula passada aí que você vai verificar que isso depende da quilometragem, até 100 quilômetros, até 100 e poucos quilômetros, até 250 quilômetros. Então, preste bem atenção, né? A 215 quilômetros, o que diz? Ele ganhará o quê? 12% a mais, não é? 12% a mais sob o subsídio de quem? Do subtenente por estar desenvolvendo suas atividades em outra cidade localizada a 215 quilômetros de Boa Vista da capital. Tranquilidade, senhores? Vamos continuar aqui, tá? Para a nossa próxima questão, questão número 8 também. Você pode dar uma lida aí na Lei Complementar 224, ali no artigo 30, beleza? A remuneração do militar é irredutível e não será objeto de arresto, sequestro ou penhora. Coloque uma coisa: a justiça só vai
entendeu? A meter a mão no seu salário propriamente dito, podemos dizer assim, em casos de alimento, em casos de pensão alimentícia. Olha o macete, pensão alimentícia. Então, letra C, para prestação de alimentos, senhores, para prestação de alimentos. Tranquilo? Continuando aí. Aí vem, qual o nome do subsídio militar, do militar estadual na inatividade a partir da data do seu desligamento de serviço ativo? Senhores, ele deixa de ganhar subsídio e passa a receber, só vai mudar o nome, entendeu? Subsídio é para quem está na ativa, entendeu? Aí ele vai ganhar o quê? Proventos, senhores. O militar, quando ele está na reserva, ele passa a receber o quê? Proventos, letra D aí do nosso simuladinho. Vamos dar continuidade aí, beleza? Para a nossa questão número 10. A banda de música, tá? Em atividade de policiamento ostensivo será permitido em quais dos casos? De novo, dei uma lida lá se você não leu, tá bom? Na Lei Complementar 260, no artigo 14. Dá uma lida todinha no artigo 14, que você vai ver de que forma é a folga, em que é empregado, entendeu? Então, somente ele vai poder, desenvolver atividade de policiamento ostensivo, aquele militar que desempenha suas atividades na banda de música, somente em caso de estado de calamidade pública. Em caso de estado de calamidade pública, esse militar é chamado para o trabalho de policiamento ostensivo, senhores. Então, vamos lá para a nossa próxima questão, questão número 11. Tá bom? Outra questão também que está lá na Lei 260, no seu artigo 14, que diz o seguinte: o militar poderá somente prestar serviço voluntário após quanto tempo de folga? Então, quanto tempo de folga esse militar poderá prestar o serviço voluntário, uma escala voluntária, onde esse militar é remunerado? Nós já vimos isso, não é? Após o primeiro terço de folga, letra D, após o primeiro terço de folga, também está lá na Lei Complementar 260, no artigo 14, beleza? Então, aquele militar, entendeu, que saiu aí do serviço de rádio patrulha, depois que ele completa um terço da sua folga, do seu descanso, ele pode ser escalado para o serviço voluntário. O serviço voluntário. Então, vamos lá. Quando o militar estadual for designado para missão dentro ou fora do estado que demande serviço interrupto de no mínimo 24 horas pela peculiaridade e necessidade de serviço, além do percebimento de diárias, quando fizer jus, terá direito a uma folga de no mínimo, letra D também, senhores, 48 horas. Então, senhores, para entender toda essa parte aí de folga, de proporção de serviço, de hora trabalhada versus horas descansadas, não deixe de dar uma lida ali no artigo 14 da Lei 260, que deu nova redação ao artigo 60 da Lei Complementar 194, beleza? A partir de agora, vamos continuar a explicar a respeito das nossas aulas, então nos acompanhe agora, vamos entrar, no artigo 80, Seria o artigo 80 da Lei 194, que teve redação, uma nova redação, pelo artigo 25 da Lei 260. A gente sempre está fazendo aquele paralelozinho para que você entenda, beleza? O que mudou e o que continua valendo. Então, agora a gente vai falar da licença para tratamento de saúde de familiar. Entendeu? Nós temos aí a licença para tratar saúde do militar. E também nós temos a licença para tratar, pessoas da nossa família, como nossa esposa, nossos filhos. O militar ele pode se ausentar do serviço para esse tipo de licença. Vamos entender. Então, a licença para tratamento de saúde de pessoa da família é a autorização para o afastamento total do serviço e será concedida ao militar que a requerer com a finalidade de acompanhar seus familiares, cônjuge, companheira,
pais, madrastas, padrastos, filhos, enteados, sogros, avós, netos, irmãos e pessoas sob a guarda ou tutela, desde que prove ser indispensável a sua assistência pessoal e esta não possa ser prestada simultaneamente no exercício do cargo, mediante comprovação por junta médica regulada em legislação específica. Então, senhores, esse militar, ele pode sim, entendeu? Estar ali, não é? Acompanhando, né? Todos esses que eu falei, cônjuge ou companheira, pais, madrastas, padrastos, filhos, enteados, sogros, avós, netos, irmãos e pessoas sob sua guarda ou tutela, entendeu? Desde que seja provado indispensável a sua necessidade de participar, não é, dessa licença, mas tudo isso tem que ser amparado e regulado pela junta médica, entendeu? Que será submetido. Continuando aí, a licença de que trata esse artigo será concedida sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo em até 6 meses. Até 6 meses sem prejuízo, senhores, desde que seja comprovado que essa pessoa, ela dependa desse militar, entendeu? Então, até 6 meses. E tem que ter o parecer da junta médica. Artigo 2º, ultrapassados 6 meses contínuos, o militar será agregado no quadro a que pertence para fins de licença para tratamento de saúde de pessoa da família. Então, não é? Então aqui nós estamos de licença, entendeu? Dependendo, passou 6 meses, entendeu? Não houve uma cura, há necessidade de mais tempo, esse militar será o quê? Agregado para esse quadro. Beleza? Até 6 meses ele está ali, tranquilamente, com o parecer da junta médica, cuidando do seu familiar. Passou esses 6 meses, entendeu? Que não vai mexer na remuneração dele. Passou nesses 6 meses, ele é agregado. Então, vamos lá. É vedado o exercício de atividade remunerada durante o período de licença para tratar de saúde de alguém da sua família. Então, nesse período você não pode ir lá desempenhar suas atividades, vai que você tem cota, entendeu? Vai que você tem sociedade em uma empresa e de repente, eu tirei licença aqui para tratar da minha esposa, mas eu tenho que tomar conta aqui da minha empresa. Nesse período, você não pode exercer atividade. Tranquilo? Vamos lá, continuando, né? O artigo 81 também teve nova redação, né, conforme a Lei 260. A licença para cargo de direção ou coordenação, entendeu? Cargo de direção ou coordenação ao militar que compor chapa eleita em entidades representativas dos militares estaduais pelo tempo que durar o mandato. Senhores, nós militares, nós temos aí as nossas associações representativas, nós não temos sindicatos, não podemos nos filiar a sindicato, mas nós temos associações representativas, né? Aqui em Rondônia nós temos a ASPRA, nós temos a Associação de Oficiais, a ASOF, em Roraima também tem, não é? Diversas associações, não é? Então, existe uma licença onde esse militar, ele vai estar trabalhando, entendeu? Nessas associações, é uma licença a qual ele foi eleito, né? Vamos pensar lá que ele se candidatou a presidente e ele foi eleito, né? A presidente dessa associação. Então, ele fica à disposição dessa associação, ele está trabalhando ali, né? Representando você, não é? Porque foi um mandato, né? Então, ele tem um período ali para ser cumprido, né? Podendo, né, esse mandato ser prorrogado devido à reeleição, obviamente, né? Sendo-lhe assegurado todos os direitos e vantagens do cargo, né? Ressalvada as limitações legais estabelecidas. Então, senhores, esse militar aí que está à frente de uma associação, ele é afastado para estar trabalhando nesta associação. Ele não vai estar desempenhando atividades de policiamento ostensivo. Vamos pensar lá que o sargento J. Francisco, entendeu? Ele era comandante de uma guarnição ali de rádio patrulha, mas se candidatou, entendeu? Ganhou a eleição aí para a Associação de Praças da Polícia Militar de Roraima e agora, entendeu? Ele vai estar lá trabalhando exclusivamente na associação.
Só que tem alguns requisitos, entendeu? Não é assim, a chapa tinha 10 pessoas, né? Ganhou, todos esses 10 vão ficar à disposição? Não, não é bem assim. Vamos ver lá como é que funciona. Então, observa-se os seguintes limites. Para entidades com até 250 militares associados, 2 militares. Para entidade com até 500 militares, 3 militares. Para entidade com até 1.000 militares, 5 militares. Acima de 1.000 militares associados, a cada 500 novos militares associados será autorizado mais 1. Então, até 1.000, 5 militares. Vamos pensar que agora eles não têm 1.000, mas tem 1.500. Passa de 5 para 6. Se for para 2.000, vai ser de 6 para 7.000. A cada 500 militares, um novo fará parte dessa associação, né? Para trabalhar para a associação. A solicitação da licença para representação deverá ser efetuada por meio de requerimento ou expediente do representante da entidade ao comandante-geral da respectiva corporação, ao qual será instruído com os seguintes documentos. Então, senhores, como nós sabemos, esse aqui é um estatuto tanto da Polícia Militar quanto do Bombeiro. Se o Bombeiro também tiver uma associação representativa, esse documento será emitido também ao comandante do Corpo de Bombeiros de lá. Beleza? Há associações que são conjuntas, né? Tem muitas associações que PM e Bombeiro fazem parte dessa mesma associação. Beleza? Então, senhores, termo de posse da diretoria ou colegiado, contendo a vigência do mandato. Essa é uma das documentações. Certidão de registro da associação, entidade emitida pelo tabelionato de registro de títulos e documentos. Comprovação do quantitativo de associados, prova de inscrição de CNPJ. Parágrafo 3º. A entidade de classe anualmente deverá informar ao comandante da instituição o período de efetivação de gozo de férias dos militares afastados em decorrência desta licença, conforme o regulamento da corporação. Beleza, senhores? Esses militares, eles farão jus ao subsídio dele, à remuneração deles, entendeu? E as férias também, eles tirarão férias. Então, o diretor, né, o presidente dessa associação, ele informará o comandante-geral, entendeu? Né, o período de gozo de férias desse militar, para que, não é, o comandante-geral, né, possa colocar na folha de pagamento o texto desse militar quando ele gozará suas férias. Então, o diretor, né, o representante dessa entidade tem que informar ao comandante-geral. Parágrafo 4º, né? O cômputo dos militares previstos no parágrafo 1º deste artigo será somatório entre bombeiros e policiais militares. Então, o que ele quer te dizer? Que vamos pensar que é uma entidade representativa e representa as duas classes, tanto os PMs quanto os bombeiros. Então, esses 5 militares, vamos pensar numa entidade aí que tem 1.000 pessoas, esses 5 militares serão a somatória tanto da PM quanto do bombeiro. Vamos pensar que são 3 PMs e 2 bombeiros. Ou 3 e 3, ou ao contrário, 2 PMs e 3 bombeiros. Mas eles terão que dar uma somatória de quantos? 5 militares para trabalhar nessa entidade. E acima disso, a cada 500 militares associados, a associação terá direito a puxar mais um militar para estar trabalhando com eles. Tranquilo? Vamos lá. Artigo 82. Licença para tratamento de saúde do militar estadual é a autorização para o afastamento total do serviço ou instrução por um período de até 12 meses concedida ao militar que for julgado pela junta médica incapaz temporariamente para o serviço ativo. Então, senhores, aquele militar que contraiu moléstia ou contraiu uma doença, entendeu? Ele, né, pode tirar a licença para tratar da sua saúde, é dever dele. E essa licença, ela tem aí um período de até 12 meses, desde que seja julgado pela junta médica que esse militar está temporariamente incapaz. Entendeu? Preste bem atenção, temporariamente incapaz. Porque se for julgado pela junta que o mesmo militar é incapaz, não tem mais cura, ele é o quê? Reformado. Mas nesse caso aqui é temporariamente incapaz.
Beleza? Então, o militar estadual que ultrapassar o período de 6 meses, contínuos ou não, será agregado para o tratamento de saúde própria. A licença de que trata este artigo será concedida sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo e poderá ser prorrogada a atingir o período máximo de 2 anos, mediante a parecer da Junta Médica Militar. Então, esse tratamento aí, desse militar que está temporariamente incapaz, ele pode durar até 2 anos, desde que tenha o parecer da Junta Médica, senhores. Após esses 2 anos, a Junta Médica verificará se o mesmo conseguirá retornar às fileiras da corporação ou se o mesmo será definitivamente comprovada a sua incapacidade e aí será reformado. Vamos lá. O militar, quando em tratamento de saúde em consequência de ferimentos ou doenças decorrentes do serviço, terá direito ao subsídio e demais vantagens do posto ou graduação até o período de 3 anos de afastamento. Isso aí quando é em decorrência de doenças ou ferimentos em serviço militar. Beleza? Em serviço. É vedado o exercício de atividade remunerada durante o período de licença por motivo de doença. Então, obviamente, se o militar está doente, ele não pode desempenhar outras atividades remuneratórias, entendeu? Ele tem que estar ali afastado para cuidar da sua saúde. Bacana? Artigo 83. A licença maternidade é a autorização para o afastamento total do serviço ou instrução concedida a militar sem prejuízo da remuneração e terá duração de 180 dias. O que equivale aí a aproximadamente 6 meses, não é, senhores? 180 dias, onde essa militar estará ali, entendeu? Cuidando do seu filho, da sua filha, beleza? Então, aí nós temos o caso de licença maternidade. A licença poderá ter início no primeiro dia do 9º mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica, caso essa militar não consiga desempenhar mais suas atividades, precise ficar mais tranquila em casa, então, essa licença pode começar com antecedência. No caso de natimorto, decorrido 30 dias do evento, a militar estadual será submetida a exame médico e, se julgada apta, reassumirá o exercício de suas funções. Então, criança que por acaso nasceu morta, então essa militar, após 30 dias de licença, entendeu? Será submetida à junta médica e, se considerada apta, ela retorna às fileiras da corporação para desenvolver suas atividades. Tá? No caso de aborto atestado por médico especialista e ratificado pela Junta Médica Militar, a servidora militar terá o direito de 30 dias de repouso remunerado. Beleza? Então, aborto espontâneo, aí houve um aborto, tranquilo? Essa militar terá direito de 30 dias, tá bom? De licença, remunerado. Para amamentar o próprio filho até a idade de 6 meses, a militar lactante terá direito a 1 hora de descanso, que poderá ser parcelado em 2 períodos de meia hora. Beleza? Tudo isso aí tá dentro ali do artigo 83. A militar estadual que adotar ou obtiver guarda judicial de criança de até 12 meses de idade, terá direito a 90 dias de licença sem prejuízo da remuneração. Então aí, a militar, mulher, tá bem claro ali, que adotar uma criança até 12 meses de idade, ela terá direito de 90 dias. É bom os senhores frisarem aí os períodos de afastamento, de licença, entendeu? Porque isso pode ser cobrado em prova, eles gostam muito disso. Beleza? Parágrafo único. No caso de adoção ou guarda judicial de criança com mais de 12 meses de idade, o prazo de que trata este artigo será de 30 dias. Então, uma criança que tem 1 ano e 6 meses, então, essa militar ela terá direito de 30 dias para ficar ali cuidando, adequando a situação, nesse período aí, A menos de até 12 meses, ela tem 90 dias, ok? Tranquilidade. Vamos lá. Artigo 86. A licença especial e a licença para tratar de interesse particular só poderão ser interrompidas por ato do comandante-geral da corporação em caso de calamidade pública ou grave perturbação da ordem pública. Senhores, licença especial e licença para tratar de interesse particular. Beleza? Nesses casos aí, o comandante-geral pode
desde que seja no caso de calamidade pública ou grave perturbação da ordem pública. A concessão das licenças constantes nessa seção será regulada pelo comandante-geral. Tranquilidade? Será concedida licença ao militar para acompanhar o cônjuge ou o companheiro que for deslocado para outro ponto do território nacional ou exterior designado para cursos de formação, habilitação e especialização de interesse da instituição sem prejuízo da remuneração nos seguintes termos. Então, senhores, eu sou casado com uma militar e, de repente, eu vou fazer um curso lá em São Paulo, curso aí de 6 meses, de especialização, entendeu? Numa determinada área. Então, essa minha esposa, ela pode acompanhar, desde que seja em que termos. Como funciona isso, professor? Vamos verificar aí. Então, 30 dias para curso com duração de 6 meses a 12 meses. Então, a minha esposa pode ficar me acompanhando por um período de 30 dias lá na localidade onde eu estou, entendeu? Desde que o curso tenha duração de 6 meses a 12 meses. Tranquilo. 60 dias para curso com duração superior a 12 meses. 90 dias para curso com duração superior a 2 anos. Parágrafo único. O servidor poderá gozar da licença de forma integral ou parcelada, de acordo com as necessidades do militar nos períodos previamente aprovados pela corporação. Vamos pensar aí, não é? Que ela tem direito a 60 dias, porque eu estou fazendo um curso aí de 12 meses. Então ela pode pegar 10 dias, 10 dias, 10 dias, dependendo da necessidade, beleza? Tudo isso previamente autorizado pelo comandante-geral da corporação. Continuando aí, vamos lá, o artigo 89. A licença para a qualificação profissional dar-se-á com a prévia autorização do comandante-geral por meio de publicação no Boletim Geral da Corporação. Parágrafo 1º. A licença para a qualificação profissional consiste no afastamento do militar estadual para qualquer unidade da federação a fim de frequentar cursos de pós-graduação pelo período de até 4 anos, desde que em áreas afetas à carreira militar. Parágrafo 2º. A licença deverá ser obrigatoriamente comprovada mediante a declaração de matrícula, frequência regular e aproveitamento do curso, senhores. Então, o militar, ele tem direito, né, a essa licença para qualificação profissional, desde que matriculado, né, comprove a matrícula, comprove a sua frequência e o seu aproveitamento do curso, entendeu? Ele pode frequentar curso de pós-graduação com duração de até 4 anos, desde que tenha afinidade com a profissão. Eu vou fazer um curso de culinária, entendeu? Vai ter afinidade com a profissão bombeiro militar? Não. Não é porque eu não vou trabalhar como taifeiro, né? Então não tem afinidade, mas se tiver afinidade, vamos lá que eu vou fazer um método avançado, Giraldi, isso da Polícia Militar, vou fazer, entendeu? Um após nessa área, beleza, tem finalidade, então eu posso fazer esse curso. Beleza? Então, senhores, a partir do artigo 90 a gente vai falar aí da questão sobre previdência. Tranquilo? Senhores, nós iremos fazer agora um simulado, entendeu? Você aí de casa, baixe nosso simulado, onde a partir do artigo 60 em diante a gente falou muito sobre licença, períodos, afastamentos. Então, agora é a hora de você colocar esses conhecimentos adquiridos aí na Lei Complementar 194, na Lei Complementar 224, na Lei Complementar 260. Vamos fazer aí um mega simulado para que você consiga e compreenda cada vez mais esse conteúdo. Bacana? Vamos dar uma pausa aqui. Na próxima aula a gente volta explicando esse simulado e explicando do artigo 90 em diante. Um forte abraço, Deus abençoe, até a nossa próxima aula.